Vamos ler a Bíblia. Lucas 18, a partir do versículo 35. Lucas 18, a partir do versículo 35, eu vou ler. Aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho pedindo esmolas. E, ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe o trouxessem. E, tendo ele chegado, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia-o glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Nós lemos até aqui. Durante a semana passada, nós fizemos a conferência e eu fiquei muito grato diante de Deus. A minha garganta não está muito boa e estava um pouco difícil. Mas muitas pessoas escutaram o Evangelho e ficaram felizes, por isso eu agradeci. E também porque nós recebemos o perdão do pecado, nós podemos ter uma verdadeira vida espiritual diante de Deus, por isso eu agradeço e não tenho como expressar diante de Deus. Então, enquanto nós tivermos vida espiritual, não é do nada que a gente tem, mas por meio de Deus... Deus tem que vir na nossa vida, Deus tem que conduzir a nossa vida, Ele faz esse trabalho. Quando eu penso na minha vida espiritual do passado, se não fosse a graça de Deus, realmente eu não poderia ter tido vida espiritual. E pelo contrário, eu, querendo viver dentro do Evangelho, Satanás atrapalha e nos dá muitas dificuldades, também faz muitas pessoas ficarem contra nós, mas... A maioria das pessoas podem deixar isso passar reto, mas Deus, se tiver fé que Deus vai trabalhar dentro de nós, nós podemos ultrapassar cada dificuldade. E a Bíblia nos explica claramente sobre isso. Na África, eu fui para Gana, na África, e a gente ia fazer o World Camp lá. A gente desceu meio-dia lá no aeroporto e falaram que às 3 da tarde ia ter a cerimônia de abertura. Então a gente estava muito ocupado. A gente saiu do aeroporto, demorou 1 hora, pegou mais o carro e foi mais 1 hora de carro. Então a gente estava bem ocupado. E naquele dia, a primeira-dama de Gana, ela ia vir para dar as boas-vindas, né, lá na cerimônia de abertura, e falaram para ela chegar às 3 horas. E aí nós começamos, e falaram que ia ser bom se ela pudesse vir às 3 horas. Por isso a gente ia fazer a cerimônia de abertura às 3 horas. E depois que ela falou, eu preguei, ela não foi embora, ela ficou sentada ali naquele lugar. Porque a primeira-dama, ela é bem ocupada também, né? Então, normalmente, as pessoas ocupadas dão as boas-vindas e ficam sentadas. E vão embora, né? Mas ela ficou sentada ali. E eu pensei, ela não está indo embora. E aí eu preguei a mensagem. E por 1 hora, ela ficou sentada ali escutando essa mensagem que eu preguei. E depois que acabou todo o evento, como eu tinha descido rapidamente do avião, eu tinha tanta coisa para fazer... E eu pensei, nossa, a primeira-dama tinha que ir embora rápido, né? Mas ela tá ali e eu ficar com ela ali, eu não sabia o que fazer. E aí ela não foi embora e eu fiquei esperando.
E a primeira-dama não estava indo embora. Aí eu me sentei com ela e a gente ficou um olhando para o outro. Aí no meu coração, acho que eu vou pregar o evangelho para a primeira-dama. Mas se eu pregar no meio, ela for embora. Mas eu me encontrei com a primeira-dama e eu não pregar o evangelho para ela. Que significado tem esse encontro? Então eu tenho que pregar o evangelho para ela. Eu não sei se a primeira-dama não vai gostar. Eu acho que ela vai estar ocupada. Que eu faço? Então veio esses tipos de pensamentos. E aí no meu coração, se for embora, deixa embora. Mas eu vou pregar até onde ela escutar. E eu comecei a pregar o evangelho para ela. A primeira-dama, ela não pensou em ir embora. Ela escutou toda a minha pregação e ela recebeu a salvação. A primeira-dama, ela tinha uma coisa que ela queria me falar. O que é que ela queria me falar? O presidente, naquele tempo, estava muito doente e queria que eu fosse orar por ele. E ela estava querendo me pedir esse favor, por isso que ela estava continuamente sentada me esperando. E depois que ela recebeu a salvação, ela falou para mim... Ela falou da felicidade por ter recebido a salvação e ela falou que o presidente estava muito doente e ela pediu que eu fosse orar por ele. E eu falei para a primeira-dama, se você me der somente 30 minutos, eu posso pregar para ele e posso orar por ele também. E aí a primeira-dama, ela perguntou, o presidente tem que vir até aqui? Eu falei, não, eu que estou saudável, eu vou até ele. E ela me pediu um telefone, o número de telefone, e eu dei o número do pastor de Gana. E aí, logo que a primeira-dama foi embora, ela pediu para ela me ia mandar um carro para nos levar às 9, 9h30 para onde o presidente estava. E aí, a Pactignon, a Tchemi, do Coral Graça, eu chamei elas e falei, amanhã a gente vai para a casa do presidente, então você prepara algumas músicas aqui de Gana. Aí, umas 9h10 da manhã, lá da casa do presidente mandaram um carro escoltado, 3 carros escoltados. A primeira-dama estava e 2 carros estavam vazios, só com o motorista. Aí eu apresentei que a Tchemi e a Pactignon falando que elas iam cantar para o presidente, e a Pactignon e a Tchemi foram no carro da primeira-dama, e o carro vazio, o pastor Chogyon, eu e mais um outro pastor, nós 3 fomos, e os outros foram os secretários do presidente, e nós fomos até a casa do presidente. E depois que nós cumprimentamos o presidente, a Remy e a Pactignon, elas cantaram Yesudame para o presidente. E o presidente, ele estava apoiado numa cadeira, sentado na cadeira, e ele cantou junto com elas. E depois que acabou a música, eu preguei o evangelho do perdão dos pecados por presidente. O presidente, embora ele fosse presidente, eu perguntei, o senhor, embora seja presidente, o senhor cometeu pecado? Ele falou com toda a sinceridade, sim, eu cometi pecado. E depois eu li, por último, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 10, 11. Alguns de vós, mas nós fomos lavados, mas fomos justificados, mas fomos purificados em nome do Senhor Jesus Cristo. E quando ele escutou essa palavra, ele falou, eu fui lavado, eu fui santificado, agora eu sou justo. Quando eu parei para pensar, fazer o Word Camp ali, foi por causa de um presidente, por causa da alma de uma só pessoa, Deus preparou aquilo. Se eu tivesse pensando, e não tivesse pregado, nossa, o que teria acontecido, Me deu esse tipo de pensamento. Depois que nós descobrimos esse evangelho, e quando nós corremos pela fé no Senhor,
Todas as coisas do mundo não tem problema. Mas as pessoas recebem salvação através de nós. Acontecendo esse trabalho tão importante das pessoas, da morte eterna aí para a vida eterna, Satanás jamais fica parado. De qualquer jeito, Satanás quer atrapalhar, quer ficar contra. Certamente, Satanás sempre trabalha dessa forma. Mas o incrível, não é Satanás o único que trabalha, mas Deus também trabalha. Satanás faz a gente ter fardo, dar medo, ter cansaço, dificuldade no coração. Mas quando nós saímos continuamente para pregar o Evangelho, Deus nos ajuda. E nos concede graça e misericórdia e trabalha. Até agora, eu experimentei muito o trabalho de Deus. O pastor Lee Hong-mo, que está na igreja de Yangchong, a família do pastor Lee Hong-mo, o processo da família dele ter recebido salvação foi uma coisa muito incrível. A mãe do pastor Lee Hong-mo, ela era uma fervorosa budista. Quando ela orava para o Buda, a mãe dele, a mãe do pastor Lee Hong-mo, ela não podia andar, ela não podia andar de carro, ela tinha que ir andando até a outra cidade, para o templo, Então, ele tem uma irmã mais velha, aí tem o pastor Lee Hong-mo, aí tem dois irmãos, tem um irmão e mais duas irmãs, Então, são 6 irmãos ao todo. O pastor Lee Hong-mo, a irmã mais velha dele recebeu a salvação. E o primo do pastor Lee Hong-mo, ele tem um primo. E o primo dele e eu sempre andávamos juntos para pregar. Aí um dia esse irmão Lee falou para mim: pastor, eu tenho um tio e ele está com câncer. Ele está quase morrendo. Vamos lá pregar para ele uma vez. E eu fui com ele. E o pai do pastor Lee Hong-mo, eu me encontrei com ele, Ele odiava a nossa igreja, ele rejeitava a nossa igreja. E nós dois nos ajoelhamos. E o irmão Lee começou a falar para ele: tio, o senhor acredita em Jesus? Se o senhor acredita em Jesus, realmente o senhor tem que acreditar nele e ir para o céu. E aquele senhor, ele ficou muito bravo, começou a gritar: eu posso morrer aqui e ir para o inferno, mas eu não vou acreditar no seu Jesus, sai daqui! Naquele tempo eu não sabia disso. Mas quando eu vi, nossa, ele estava em conflito, Ele acreditou no Buda até agora, fervorosamente, mas agora no final, quando ele estava para morrer, se ele acreditasse em Jesus e o Buda soubesse disso, então ele tinha muito medo disso, E naquele dia, a gente foi expulso daquela casa. E depois de alguns dias, a gente pensou: a gente não pode voltar para essa casa. Mas, casualmente, nós fomos de novo para aquela casa. Não tinha ninguém naquela casa. E somente o pai do pastor Lee Hong-mo estava ali deitado no quarto. A gente abriu a porta e perguntou: alguém em casa? E a gente viu ele deitado ali. E, de novo, a gente se ajoelhou diante dele e ficamos ali. Ele estava sozinho. E ele se levantou na hora. E ele entrou ali. Eu pensei que ele estava vindo correndo na nossa direção para me dar um tapa na cara. Mas ele veio andando e ele segurou bem forte a minha mão. Pastor, eu quero viver. Por favor, salve-me.
Ele pediu com toda sinceridade. E naquele tempo, na família do pastor Yongmo, eram 3 filhas e 2 filhos. Então, a filha mais velha tinha uns 18 anos, o pastor Yongmo, ele estava, acho que, no ensino fundamental, né? E diante da morte, quando o pai pensou nos filhos, nossa, ele ficou assim, sem saber o que fazer. E no final, por tantos dias, ele pensou e falou, chamou os filhos. Sim, pai. Hyungmo, senta aqui. Agora você está na 7ª série, né? Sim. Por mais que eu tenha dificuldade, por mais que você tenha dificuldade, você tem que se formar, pelo menos no ensino fundamental. Eu não vou poder cuidar de vocês para que vocês se formem na faculdade. Me desculpe, mas mesmo com muita dificuldade, vocês têm que se formar no ensino fundamental, entenderam? E daqui para frente, vai aumentar o número de carro. Então, vocês vão para a loja de bateria e vocês aprendam sobre a mecânica do carro. E diante da morte, ele estava muito preocupado sobre o futuro dos seus filhos. Então, a noite inteira, ele ficou pensando sobre o futuro dos filhos. Tá, pai, entendemos. Ondok, sim. Você é uma criança que não consegue passar fome, né? Sim, pai. Você vai num restaurante chinês e entrega comida chinesa. Então você não vai passar fome. Porque era uma vida muito difícil. E com aqueles filhos, e o pai diante da morte, ele não podia morrer. Então, a noite inteira ele ficou pensando e foi esse o resultado que ele obteve. Ele não tinha nenhum caminho. E pregando frequentemente, não, essa casa não vai dar. Eu tive muitas casas que eu queria desistir de pregar, mas depois quando eu fui, Deus já trocou o coração dessa pessoa. Naquele dia, quando eu fui, eu me ajoelhei diante daquela porta e eu e o irmão Lee estávamos sentados e sentamos naquele quarto e ele veio correndo em nossa direção e eu pensei que ele estava vindo me bater, mas ele segurou a minha mão e falou: pastor, eu quero sobreviver, por favor, me salve. E naquele dia, aquele senhor recebeu a salvação. E, embora ele tenha falecido depois de alguns meses. Mas a esposa dele também recebeu salvação. E depois a esposa, a filha mais velha. Depois os 2 irmãos e mais as 2 outras. Todo mundo recebeu a salvação. Então, pregando esse evangelho, então, a nossa igreja, Satanás, ele trabalha, mas deixa ele. Mas as pessoas recebem salvação. Quando a gente quer pregar o evangelho, as pessoas querem receber salvação. Depois que a gente recebe o perdão dos pecados pelo sangue de Jesus, o que acontece? Jesus Cristo morrendo na cruz, por que ele morreu? Ele morreu para lavar os nossos pecados. Ele lavou todos os nossos pecados na cruz. E nós temos que testemunhar isso. Mas Satanás, quando a gente lê a Bíblia, não deixa a gente perceber que existe o perdão do pecado, fala só faz a gente enxergar o esforço, o zelo. Ele nos conduz para o caminho contrário à salvação.
recebi o perdão do pecado. Jesus Cristo já perdoou todos os meus pecados. Meus pecados ficaram tão brancos quanto a neve. Então, quando a gente tem essa fé do perdão dos pecados, o nosso coração e o coração de Jesus se tornam um. O que Jesus mais fica triste é que pelo sangue de Jesus Cristo ele morreu para lavar os nossos pecados, mas sendo enganados por Satanás não percebemos isso e nós pedimos perdão pelos nossos pecados. Ele deve ficar muito agoniado com isso. Gênesis, Êxodo, Levítico, com Deus. Essa vez eu só tive 13 momentos para pregar, por isso eu não tive tempo, né? Mas em Gênesis tem muitas pregações sobre a salvação. Em Êxodo, fala sobre os mandamentos, fala sobre o tabernáculo, continuamente fala sobre a salvação. Em Levítico, fala sobre o sacrifício pelo pecado, é tudo salvação. Em Números, Deuteronômios, no Antigo Testamento, continuamente fala sobre a salvação. Mas, pelo contrário, Satanás, ele não quer deixar a gente perceber a salvação. Ele não quer deixar a gente receber a salvação e ele fica trabalhando contra isso. Por isso nós, quando pregamos o verdadeiro evangelho, quando as pessoas recebem salvação, com certeza Satanás também vai trabalhar. E nesse momento a gente não tem que ficar desesperado sem saber o que fazer. Deus não tem como trabalhar quando a gente fica assim. Nesse momento, a gente tem que pregar fortemente o evangelho. Porque assim Deus trabalha. Quando nós lemos essa palavra que nós lemos hoje, quando Jesus Cristo estava se aproximando de Jericó, ele andando pela terra de Israel, ele foi várias vezes para a cidade de Jericó. E o Zaqueu também, ele encontrou em Jericó. Teve várias coisas que aconteceram em Jericó. E tinha um cego lá. E tinha um cego mendigando na rua. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou-lhe o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus o Nazareno. Então, esse cego, ele escutou que Jesus estava vindo, né? E que Jesus, ele curou os enfermos, ele curou o cego. E um dia, ele estava mendigando lá na cidade de Jericó e ele escutou. Por quê? O cego não enxerga. Por que tem tanta gente passando por aqui? Ele perguntou. Jesus o Nazareno está passando por aqui. O quê? Jesus está passando por aqui. O cego, ele gritou. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele gritou. E as pessoas ao redor falaram, fica quieto. Fica quieto. Repreendiam para que se calasse. Onde? Você é um mendigo, fica quieto, cala a boca. E naquele momento, se o cego tivesse ficado quieto, Jesus teria passado reto e ele não poderia ter abrido seus olhos. E o cego, ele não estava nem aí. Se quiser pode me xingar, eu só quero abrir meus olhos. E ele gritou mais alto ainda. Essa vez, dentro do avião que ia para Lesoto, ao meu lado, um ocidental, ele estava sentado. E eu queria pregar para ele, eu queria falar alguma coisa. Como eu não falo bem inglês, eu pensei bastante. E eu ia viajar com ele
E se ele não gostar, né? Mas embora o meu inglês fosse ruim, eu cumprimentei, oi. Aí ele também ficou bem contente. O que mais me deixa assustado tem uma frase, tem algumas frases em inglês que eu decorei. Então, quando saem essas frases, não tem problema. Mas o problema é que se ele pensar que eu falo bem inglês e daí ele começa a falar e eu não entender nada, aí eu criei uma frase em inglês e falei com ele. E aí ele começou a falar um monte de coisa. Eu não entendi nada do que ele falou. Aí eu comecei a puxar assunto com ele. De onde o senhor veio? E ele falou que veio lá do México. Ah, do Novo México? Ah, conhece Albuquerque? Ah, conheço. Demora só 2 horas da minha casa. Ah, eu já fui várias vezes para Albuquerque. Ah, é? Ah, a gente fez a cantata de Natal lá. A gente faz a cantata e eu dei a data para ele e falei para ele ir, né, nessa cantata. E eu preguei o evangelho para ele. E sabe o que foi legal pregando o evangelho para ele? Eu não sei falar bem inglês, mas no meu iPad tem a Bíblia em coreano e em inglês. E aí eu procurava a Bíblia em inglês para ele e lia para ele. Então, querendo pregar o evangelho, como eu tenho a Bíblia, e ele lê bem inglês, e mostrando alguns versículos para ele, eu expliquei para ele. Ele recebeu a salvação dentro do avião. E a gente desceu antes dele do avião, e ele desceu bem depois da gente do avião. E o aeroporto de Lesoto é bem pequeno. Então, umas 100 pessoas só desceram do avião. Aí eu falei pro pessoal do coral, tem um palco ali, vamos cantar. E eu chamei o coral Graças e falei para eles cantarem. E o bom do coral Graças, quando eles vão para a Alemanha, eles cantam em alemão. Quando vão para os Estados Unidos, cantam em inglês. Porque eles têm o sentido do som, cantando inglês, espanhol, francês, qualquer língua que seja. As pessoas se assustam. Porque eles falam muito bem aquele idioma. E aí eles começaram a fazer um concerto musical no aeroporto em Lesoto, e cantando naquela língua, e gritando e dançando. E aquela pessoa que eu preguei também assistiu. E ele não foi embora, e até acabar todo o concerto, ele ficou até o final. Frequentemente eu faço isso, quando a gente vai para o aeroporto. A gente tem que esperar 30, 40 minutos, né, o avião, e tem muitas vezes que eu ando com coral e eu falo para eles cantarem. O trombone, por favor, toca aí. Violino, toca aí, canta. Porque o pessoal conhece muito o Coral Graças. O Coral Graças sabe muito de música, né? Então ele ia embora. E eles reconheceram a gente, e eles colocam a gente na sala VIP. A gente é bem tratado nos aeroportos, né? E aí a gente prega o evangelho também. Então, todas as coisas, não existe nada que seja perfeito. Mesmo plantando, a gente pode ter dificuldades, pode ter praga, a gente pode ficar doente criando os filhos, eles podem ser criados de forma errada, podem ficar tortos. Qualquer coisa pode acontecer isso. Principalmente, esse caminho que a gente segue pelo Evangelho, Satanás atrapalha muito. Hoje de manhã, eu tenho que ir para a conferência de Busan, hoje à noite. Eu preparei a pregação para hoje, eu não consegui dormir ontem à noite.
Ah, hoje eu tenho que dormir, porque amanhã eu tenho que ir para a conferência de Pussad. E eu tomei um remédio para dormir. E não estava me dando efeito nenhum, mas às 7 horas da manhã começou a me dar efeito. E hoje de manhã, antes do culto, eu tenho reunião com os anciãos. Nessa reunião dos anciãos, nossa, eu fiquei com tanto sono. E, nossa, eu fiquei bem difícil, assim, né? É muito estranho. Deus, ele tá me treinando no sono esses dias. E essa vez, ai, será que eu vou conseguir pregar essa vez? Será que eu falo para outro pastor pregar? Ai, como é que será que eu faço? Eu estava assim? Não, essa vez já saiu toda a propaganda, não tenho como passar para outra pessoa. A minha garganta não está muito boa, mas Deus vai me ajudar. E pela graça, eu acabei a conferência em Seul e muitas pessoas receberam salvação. Eu fiquei muito agradecido. Uma coisa que a gente tem que saber com certeza: todas as outras coisas do mundo não são assim. Mas pregar o evangelho, acreditar em Jesus, Satanás com certeza sempre atrapalha. Esse cego é uma única oportunidade que ele poderia ter na vida de se encontrar com Jesus. Ele escutou o que as pessoas falaram. Ah, Jesus curou o cego, ele expulsou o demônio, ele levantou o coxo, ele ressuscitou o morto. Então, esse cego, porque ele não enxerga adiante, ele estava tão angustiado com isso. Ah, Jesus, ele cura o cego. Então, se eu me encontrar com ele, eu também quero me encontrar com ele. Ah, onde que ele está? Eu quero receber o perdão do pecado. Eu também quero abrir meus olhos. Eu quero ver o rosto da minha mãe. Quero ver o rosto dos meus irmãos. Eu quero ter o meu trabalho. Quero ganhar meu dinheiro. Eu quero viver assim. E como ele não enxergava, não podia ter um bom trabalho, ele caía durante o caminho, ele era desprezado pelas pessoas, e cada momento que acontecia isso, ai, que tanto pecado eu tenho para me tornar cego, ai, será que eu não posso abrir meus olhos? Ai, como é que eu vou me encontrar com Jesus se eu não enxergo? Ele estava esperando, né, pelo momento. Aí um dia de manhã, muitas pessoas estavam ali. E aí, ele perguntou: o que aconteceu? Antes não aconteceu isso, mas por que está passando tanta gente aqui? Ele não tinha como saber. E ele perguntou para as pessoas que estavam passando: eu sou cego e não enxergo, mas por que tem tantas pessoas passando por aqui? Ah, é porque Jesus Cristo Nazareno está passando por aqui. Então, a pessoa que quer ser curada, a pessoa que quer receber graça, as pessoas que querem escutar a palavra, a pessoa que quer comer o pão, muitas pessoas estavam seguindo a Jesus. Ele não enxergava. Mas aí chegou a chance dele. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele gritou. E as pessoas, ai, quem é? Cala a boca. Ai, esse mendigo fica gritando. Fica quieto, cala a boca. E o cego, ele não sabia o que fazer. Ah, eles vão me matar se eu gritar? Deixa eles me xingarem.
Ah, deixa eles me xingarem, mas eu tenho que me encontrar com Jesus para abrir meus olhos. E daí, se passar essa chance, como é que eu vou poder esperar de novo? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim! Ele gritou bem alto. Nós acreditamos em Deus, mas como pastor, eu passei mais de 50 anos pregando o evangelho. Hoje de manhã, o pastor que testemunhou hoje de manhã, ele tem 3 anos mais, ele tem 3 anos a mais do que eu, ele tem 75 anos, mas ele parece bem mais jovem do que eu. Eu tenho inveja disso. Eu fiquei meio bravo com isso. Ele também é bonito. Ele apareceu ontem no culto de internet. Ele é bem jovem. E também ele é bem saudável. Eu também sou saudável. Mas o pastor veio aqui na frente hoje. E ele testemunhou do perdão dos pecados. Eu fiquei tão agradecido. No verão passado, quando eu fui para o Quênia e fiz conferência, vieram 1000 bispos, 1000 pastores do Quênia. E eu preguei o evangelho para todos eles. Fazendo cantata de Natal nos Estados Unidos, 1000 pastores escutaram o evangelho. Os pastores que encontramos nos Estados Unidos, as igrejas que têm 700, 500 pessoas, essas pessoas não têm frequentado a igreja. Tem igreja que tem 5 pessoas, 10 pessoas. Por mais que a gente pregue, não tem resultado. Eu fui essa vez para os Estados Unidos e tem um pastor que falou que um jovem da igreja dele se suicidou. E mesmo diante desse, ele sabia, ele sentia que ele ia se suicidar, mas ele não podia fazer nada. Mas ele vindo para cantar, vendo cantata de Natal do Coral Graças, todos os membros do coral são jovens, fora alguns. Até os staffs, até os motoristas, todas as pessoas ali são jovens. Porque é um burburinho de jovem. E aquele pastor ficou com tanta inveja. Ultimamente, porque a economia está boa e a vida das pessoas está melhor. Então falou que está difícil de pregar para eles, né, para os jovens. E a gente pregando o evangelho, as pessoas gostam tanto. E o pastor, ele perguntou, como é que eu faço esse trabalho, né? Ele ficou assustado. E a gente pregando o evangelho, as pessoas recebem salvação. Eles querem fazer estudo bíblico. E das 5 até as 7 da noite, eu preguei assim, bem assim de leve o evangelho, falei sobre o IF por 1h30. As pessoas, elas ficavam, nossa, só isso que vai pregar, né? E essa vez, no fim do mês de dezembro, a gente convidou todos eles para o acampamento em Dallas, em República Dominicana também foi assim. E a partir de agora, nós, não os pastores da nossa igreja, mas nós queremos convidar os pastores de outras igrejas para a nossa conferência. E essa vez, 7 pastores participaram, foi muito bom. Veio um pastor de uma outra igreja, veio até de Taiwan, veio 5 pastores de Taiwan também. E eu fui convidado no mês de dezembro para fazer conferência lá em Taiwan. Então, tem esses processos.
Mas a gente, nada tem problema. Mas para a gente ir pelo evangelho, Satanás atrapalha. O cego falou, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Quando ele gritou, aquele cego, Jesus tinha que responder primeiro, mas ele ficou quieto. E as pessoas, outras que responderam primeiro, fica quieto. Ai, é o cego. Ai, por que esse cego fica gritando? Fica quieto. Ele escutou um monte de coisa, né? E esse cego pensou, se eu dessa vez ficar quieto, eu não vou ter outra oportunidade, eu vou continuar vivendo como cego. Nesse momento, se eu gritar, Jesus Cristo vai poder abrir meus olhos. E daí se eu ser xingado? E daí se as pessoas me desprezarem? E daí se me chutarem? Se me xingarem, deixa xingarem. Quando ele teve esse coração, aquelas pessoas que mandaram ele se calar não era nada. Pode me xingar. Se quiser me repreender, pode me repreender. Mas se Jesus abrir meus olhos, eu vou abrir os olhos. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. A Bíblia nos fala dessa forma. E nesse momento, Jesus respondeu. Então parou Jesus e mandou que lhe o trouxessem. Tendo ele chegado, perguntou-lhe, que queres que eu te faça? Respondeu ele. Então naquele momento Jesus parou e mandou que lhe o trouxessem. E naquele momento Jesus deu a chance para ele. Então, quando vocês receberam salvação e vocês foram pelo caminho do evangelho, então todos agradecem ao receber a salvação. Mas depois que recebe a salvação, nós temos que ter um coração com Jesus. Jesus Cristo morreu na cruz e lavou todos os nossos pecados. Mas, então, eu dizer que eu tenho pecado, isso é um coração diferente do de Jesus. Mas se eu disser, Jesus, meus pecados foram lavados, e eu acreditar nisso, então esse coração de Jesus entra em mim. E a partir desse momento, o Espírito Santo pode começar a trabalhar em nós. Ele começa a trabalhar em nós. Quando eu estava em Tegu, tinha uma irmã da nossa igreja. Ela trabalhava num grande hospital cristão. Ela trabalhava nesse hospital cristão e essa irmã falou assim, naquele dia, quando saía sopa de carne para os pacientes, falou que entrava um boi inteiro no hospital. E as pessoas que trabalhavam na cozinha, eles pegavam as partes boas da carne e colocavam no saquinho e colocavam na sua bolsa. Levavam para sua casa e comiam com a sua família. E a maioria das pessoas que trabalhavam naquela cozinha eram pessoas que frequentavam a igreja, eram pastores, anciãos, diáconos, esposas deles que trabalhavam na cozinha. E essa irmã, ela não fazia isso. Com certeza, a pessoa que recebeu salvação é diferente. Ela não fazia isso. Então, mesmo que fossem as mesmas pessoas, elas pegavam as partes boas do boi e essa irmã não levava. Então, mesmo que ninguém falasse, ficavam bravos com ela e perseguiam essa irmã, não gostavam dessa irmã. Aí um dia, diz que o fiscal daquele hospital entrou na cozinha. Era um dia que saía carne para os pacientes e mandou que todas as senhoras abrissem as suas bolsas, trouxessem a sua bolsa. E não tinha como não trazer a bolsa. Por quê? Porque todo mundo traga a sua bolsa. E quando ele abriu as bolsas das pessoas, daquelas senhoras, todo mundo tinha um pacotinho de carne na sua bolsa.
Mas na bolsa da nossa irmã, só tinha uma Bíblia, o cântico cristão, a agendinha que ela escrevia. Pensaram que era bem pesado, pensaram que estava cheio de carne ali naquela bolsa, mas só tinha a Bíblia. Então, aquele fiscal falou: todas vocês são falsas, senhoras. Como vocês acreditam em Jesus assim? Só essa irmã, só essa tia aí, que você acredita realmente em Jesus. Naquele dia, ela ficou tão agradecida. A irmã da nossa igreja tinha em Padon, tinha uma irmã que ela trabalhava como cobradora de ônibus, né? E todo mundo tirava o seu troquinho. Mas depois que ela recebeu salvação, ela não tirou mais o troquinho dela. Então, quando tirava o troquinho, daí comprava almoço para o motorista, cigarro, comprava uma luva para o motorista e dava um dinheiro para o motorista também. E ela também ganhava. Então, ela tinha assim, muita paz, né? Então, todos os outros motoristas recebiam o seu troquinho, mas com aquela irmã, o motorista não recebia. E aí, ele dava muita dificuldade, perseguia aquela irmã, né? Mas Deus começou a trabalhar no coração dessa irmã. E ela sentiu tanta gratidão por isso. Pessoal, quando nós vamos pelo caminho do evangelho, nós somos xingados de hereges. Satanás nos dá muita dificuldade. Faz com que a gente desista da vida espiritual. Mas o cego: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Quando ele gritou isso, as pessoas gritaram: cala a boca, fica quieto. Quem você pensa que é? Então, se ele tivesse recebido essa influência e ficasse quieto, ele não poderia ter aberto os seus olhos, não é verdade? Ele teria que viver eternamente como um cego. Mas a cada momento que nós trabalhamos, nós temos muitos fardos, temos muitas dificuldades. Eu também, quando eu vejo fazendo em World Camp, realmente tem dificuldade. Por que eu comecei esse trabalho que estou fazendo essa dificuldade? Estou passando por essa dificuldade. Mas o motivo de querer fazer de novo depois, no começo, não sabe o que fazer, como fazer, não tem caminho. Mas depois, a gente pode ver a boa mão de Deus conduzindo todas as coisas. Deus está nos ajudando. Deus está nos abençoando. Deus está nos concedendo graça. Por isso, o cego, falaram para ele: cala a boca, fica quieto, porque está gritando esse mendigo. Se ele tivesse ficado quieto, então teria terminado assim, e ele teria vivido o resto da sua vida como cego. Mas nós podemos ser xingados, podemos ser perseguidos, ter dificuldade. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Pode ter essas perseguições. Mas porque o Jesus, filho de Davi, tem compaixão, Jesus falou o quê? Quem é ele? Traga para mim. E esse cego foi para diante de Jesus. E tendo ele chegado, perguntou-lhe. Então parou Jesus e mandou que lhe trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou: que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Ele chamou a Jesus. Jesus está te chamando, vem logo, eu vou segurar a tua mão, vem que eu vou te conduzir. Me segue. Então as pessoas que estavam xingando ele calaram a boca, ficaram quietos. E Jesus Cristo foi para diante, e esse cego foi para diante de Jesus. E Jesus perguntou: que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver.
Então Jesus lhe disse: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver. E a partir daquele momento, aquele cego, ele começou a andar com Jesus e começou a glorificar a Deus. Pessoal, muitas pessoas não são como esse cego. Estão indo pela fé, mas quando alguém fala alguma coisa, quando alguém fala que é herege, quando alguém persegue, quando alguém fala alguma coisa, abaixa a orelha e acredita no que a outra pessoa está falando. Então, esse cego, ele podia abrir seus olhos. Então, e daí se xingarem? O importante é abrir meus olhos. Quando ele calculou, realmente isso não era nada. Mas se você não quiser escutar isso daí, será que eu estou falando muito alto? Eu vou ficar quieto. Pessoal, passando o tempo e pregando sobre Jesus, em nenhum momento, nunca houve ninguém que ficou contra mim. Nunca ninguém deixou de ficar contra mim, quer dizer. Sempre que eu preguei o evangelho, sempre houve pessoas contra mim, pessoas que me perseguiram, pessoas que me desprezaram. Qualquer coisa que eu faça é assim. Quando a gente faz a cantata, as pessoas xingaram a gente. Essa vez, a gente fez no Alasca. Realmente parecia impossível. Mas quando começou, sempre houve perseguição. De Nova York até Alasca, eles locaram um trailer e foram até lá, eles estavam indo de caminhão e de repente o caminhão quebrou. Aí o pastor Pak Yong-guk falou o quê? Pai, se aquele carro tivesse quebrado no meio do caminho, a gente teria morrido. Porque estava nevando, estava muito frio no meio do caminho. Eles andaram 500 quilômetros e não viram nenhuma pessoa. E também a estrada era muito ruim. A estrada dos Estados Unidos são muito boas. Então, essa vez, a gente andou bastante pelas estradas. Realmente, a estrada é muito boa. É tão boa que dá para dirigir de olhos fechados. Mas ele falou o quê? Se no Canadá, lá na estrada ruim, a gente andando por 500 quilômetros, não tendo nenhuma casa, se o nosso caminhão tivesse quebrado lá, a gente teria morrido. Até ter combustível, a gente pode ligar o aquecedor do carro, mas se acabar o combustível, a gente não tem como receber ajuda. Aí a gente vai carregar o carro, vai empurrar o carro, o caminhão. Então, quando a gente partiu, aí quebrou o caminhão. E aí a gente alugou um caminhão ruim, só tinha caminhão ruim, mas a gente procurou aquela empresa dos caminhões e eles trouxeram o caminhão. E a primeira coisa que a gente viu se era automático ou manual. Porque o pastor Terry não sabe dirigir carro manual. E a noite inteira eles treinaram ele para dirigir o caminhão manual. Mas aí veio um caminhão novinho que era automático. E ele falou que quando entrou em Nova York, tem muito trânsito. Então, espera 1, 2 horas no trânsito, isso daí irrita muito a pessoa. Mas, quando eles chegaram em Nova York, eles não ficaram nada irritados com 1, 2 horas de trânsito. Voltando do Alasca, se tivesse quebrado o caminhão lá no Alasca, ou no Canadá, nossa, eles teriam morrido. Mas, realmente, foi muito gratificante diante de Deus.
pessoal, fazendo esse trabalho de Deus, tem muitas pessoas que ficam contra, tem muitas pessoas que bloqueiam, dá fardo de viver pelo Evangelho. Mas, assim como esse cego, assim como tinha essa voz, cala a boca, fica quieto, você é só um mendigo, o que você quer? Cala a boca. Ele deve ter escutado muito essa voz. Nós escutamos muito essa voz. Mas mesmo escutando essas vozes, esse cego, e daí, que problema tem nisso? O importante é abrir meus olhos. Se pensar dessa forma, nada se torna problema. E daí, se os outros falarem, se você tiver interesse do que os outros estão falando para você, você não pode fazer nada. Pessoal, depois que vocês receberam a salvação, muitas pessoas indo pelo caminho do Evangelho, Satanás testa, quando Satanás prova e surgem essas dificuldades, tem muitas pessoas que desistem no meio do caminho. Então morre a vida espiritual, fica parada, pode parecer que não é nada mais, e daí se perseguem, mas nós temos Jesus Cristo. Deus está vivo em meio de nós, Deus trabalha. Com esse coração, quando nós vamos com esse coração, com certeza Deus nos ajuda. Ele gritou bem alto: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Então, Jesus, aquele Jesus que estava fingindo que não ouvia, mas ele não podia fingir. Ele falou: traz para mim. Naquele dia, o cego deve ter pensado profundamente. Se eu tivesse ficado quieto quando mandaram calar a boca, eu queria ficar quieto, eu queria calar a boca, mas se eu tivesse ficado quieto, eu teria continuado vivendo como cego. Nossa, o que ia acontecer comigo? Agora eu posso enxergar tudo. Ah, Deus nos ajuda. Ele ficou muito grato, agradecido. Amados irmãos e irmãs, porque essa bênção que recebemos é espiritual, as coisas acontecem pela graça de Deus. É uma coisa boa. Mas cada vez que nós vamos receber, Satanás sempre trabalha muito. Parece que não vai dar certo. Parece que eu vou fracassar. As pessoas que correm pela fé jamais fracassam. Mas pelo contrário, se você tiver medo e não saber o que fazer e ficar sentado naquele lugar e pregando fortemente o evangelho quando mandam calar a boca porque você é herege, se você realmente calar a boca, se você ficar quieto, você tem que brigar. Que heresia o quê? É verdade que Jesus Cristo morreu pelos meus pecados. Está escrito na Bíblia. Quem está falando que é heresia? Cala a boca você. Se você for pela fé, com certeza Jesus Cristo vai conceder graça. E Ele vai te ajudar. As pessoas não enxergam Jesus. As pessoas enxergam o ser humano e tem fardo. Isso é uma realidade. Vocês receberam salvação, né? Receberam perdão do pecado, né? Sim. Então, vamos servir ao Senhor com coragem. Parece que não vai dar certo, que vocês estão em tentação, mas nós temos o Senhor. O Senhor quer me abençoar. Não fiquem pensando no que tem que fazer, não fiquem com medo. Se vocês pregarem fortemente o Evangelho, eu acredito que Deus vai lhes conceder graça. Nesse momento, Deus vai trabalhar, que vocês creiam nisso. Que nessa manhã, assim como essa palavra de Lucas 18 sobre esse cego de Jericó, Deus abriu os olhos e deu bênção para ele. Deus, ele expulsou todas aquelas vozes, concedeu graça. Parece que dá um fardo naquele momento, e se ficarmos presos ali, então nós não poderemos salvar muitas pessoas. Por isso, Deus quer salvar muitas pessoas por meio de nós, e que muitos trabalhos de Deus surjam através de nós até aqui.